Olá, queridos, tudo bem com você? Obrigado por você mais uma vez aqui no nosso canal Minuto Conselhos de Deus. Um canal onde todos os dias você vai encontrar um devocional da parte de Deus ao seu coração. Na verdade, dois. Um pela manhã e outro no final da tarde. Um bonequinho chamado Avatar evangelístico. Todo dia te traz uma mensagem do Senhor para o teu coração. Fique atento ao canal, se inscreva, compartilhe, marque o sininho aí, ó, para que você possa ser lembrado todas as vezes que publicar algo no canal. E além disso, nós temos todos os dias, lembrando a nossa revista Betel Adultos, que nós vamos fazer hoje, a lição 8 hoje, né? Também nós temos a Viver Mais, que está estudando sobre os livros poéticos, e ainda tem neste canal a nossa revista de jovens, que Missão, o Clamor da Última Hora. Excelente revista, queridos. Então são 3 lições, todas da editora Betel, então adulto, jovem e adolescente. Talvez hoje, queridos, se eu não conseguir falar muito ou parar, é que a minha garganta hoje infeccionou. Eu já fui até no hospital, já tomei uma bezetacil achando que melhorava, mas não melhorou. E eu preciso gravar esse vídeo. Mas eu creio que vai melhorar. No nome de Jesus vai melhorar. E nós vamos poder fazer uma aula muito dinâmica, instrutiva, regada de versículos e todo o texto. Nós vamos estudar como sempre todos. Então eu preciso de você aqui. Vamos lá? Vamos orar? Querido papai, maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor, e te engrandecemos por tudo que tu és. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos, Senhor Deus meu, fazendo esta aula, de estarmos transmitindo, Senhor Deus meu, um pouco da tua aula, Senhor, para os nossos corações. O que eu te suplico é a sabedoria que vem do alto para nós e também que o Espírito Santo, o Deus Consolador, nos ajude, nos ensine, nos capacite nesta jornada. Fica conosco, Senhor. São poucos minutos, mas dedicados exclusivamente ao ensino da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Vamos lá então, sem perca de tempo. Deixa eu achar aqui. Prontinho a nossa revista, deixa eu já pegar o marca-texto. Então lá é Betel Adultos, o tema deste trimestre, que já está partindo para o seu final aí, hein? Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. A lição de hoje vai ser aplicada dia 24 de agosto nas nossas igrejas, é a lição 8. O tema dessa lição hoje também fantástico, Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Queridos, é uma aula espetacular e eu quero te perguntar, você assistiu a aula da semana passada sobre a mulher samaritana? Queridos, Deus me deu uma revelação sobre o divórcio naquela aula e eu gostaria que você assistisse e qualquer dúvida, me mande aqui. Se precisar, eu passo o meu WhatsApp e vamos conversar. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Deixa eu tomar um pouquinho, lembrando, né, canequinha do meu amor. Texto áudio. Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? João capítulo 8, versículo 10. Vai ser o versículo chave, na verdade, do nosso estudo. Verdade aplicada. Perdoar uns aos outros como fomos perdoados por Deus em Cristo é uma das marcas de um verdadeiro cristão. Ou seja, se Cristo perdoou nós temos por obrigação de perdoar as outras pessoas. Nós estamos estudando nesse trimestre, queridos, como já foi dito aqui, mas é o Evangelho de João. Então nós vamos ver, nós vimos o encontro de Jesus com Nicodemos, de Jesus com a mulher samaritana, ou de Jesus com a mulher adúltera. Já vimos as grandes fases do eu sou. Queridos, textos maravilhosos, são aulas que não se deve perder, que edifica muito a nossa fé. Olha os objetivos desta lição. Primeiro, reconhecer a gravidade de cometer adultério. Primeiro nós vamos ver as consequências do adultério. É muito grave, queridos. Segundo, saber que culpa expõe e condena os próprios acusadores. Terceiro, ressaltar que Jesus advoga ao nosso favor.
Olha os textos de referência. Na verdade, toda a nossa lição de hoje vai se embasar em João capítulo 8, do versículo 4 ao 11, vai passar um pouquinho mais, porque o nosso aprendizado vai ser em cima desse texto, desse encontro. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais do que a mulher, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém, queridos. Vamos lá para a nossa introdução? Hoje veremos um exemplo prático da verdade de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para a salvação, não para a condenação. Isso está escrito em João 3,17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, nós vamos entender hoje o verdadeiro significado de Jesus ter vindo aqui. Tem muitos radicais que acham que Jesus veio para trazer a morte. Mas Jesus veio, queridos, para trazer o perdão, para trazer a reconciliação, para nos levar direto aos braços do Pai novamente. Olha, continuando, a obra da redenção não diminui nem ignora a gravidade do pecado e a necessidade de castigo. Jesus, porém, levou sobre si a culpa dos nossos pecados, e assim não há condenação para os que vivem unidos a Ele. Olha os textos de Romanos 8:1 e 2 Coríntios 5:21. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém, queridos. Então hoje nós vamos ver, mas tem um problema, queridos, que nós vamos prestar atenção e os nossos alunos têm sempre que saber. A obra da redenção, que é a obra da redenção? É a reconciliação entre nós e Deus. A obra da redenção é aquilo que nos aproxima de Deus, é a que nos resgata, é a que nos transforma, mas ela não ignora a gravidade do pecado e nem necessidade do castigo, ou seja, pecado continua sendo pecado. Não é porque Jesus perdoa os nossos pecados que nós temos que continuar pecando. Pelo contrário, o pecado que Jesus nos perdoa é o pecado com arrependimento. É aquele que eu cometi e não torno a fazer. Se eu volto a fazer o pecado que não arrependi, não é arrependimento, é remorso. Remorso te leva para o inferno. Arrependimento para o céu. E lembrando sempre que também ele precisa, não pode ignorar a necessidade do castigo. O que é o castigo? A lei da semeadura, queridos. Você plantou, vai ter consequência. É um castigo de consequência. Tópico 1. O adultério. Um pecado com consequências e feridas profundas. O autor da carta aos Hebreus nos diz que o adultério é pecado. Olha lá, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ou seja, para Deus continua sendo pecado grave o adultério. Portanto, quem adultera se opõe à vontade de Deus. Provérbios 6:32 diz: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Olha só o conselho do sábio Salomão, dizendo que aquele que comete adultério não tem juízo, se destrói a si mesmo. No Antigo Testamento, se um homem
dormisse com a esposa de outro homem, ambos deveriam morrer para expurgar, tirar, arrancar o mal de Israel. Preste atenção nesses versículos, querido, que nós vamos falar deles várias vezes. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Ou seja, para Deus o pecado de adultério é uma contaminação que pode destruir tudo, queridos. Ele pode destruir a família. Ainda hoje, quem comete adultério peca diante de homens e diante de Deus. O adultério traz marcas, queridos, terríveis. O adultério produz muito suicídio, depressão. Queridos, o livro que eu escrevi está quase para sair, a igreja, a depressão e a igreja. Qual o papel da igreja diante da depressão? Fala muito, queridos, sobre esses tipos de consequências, de coisas que levaram à depressão, e as pessoas perderam a necessidade, a vontade de viver, e nós, como os irmãos em Cristo, ao invés muitas vezes de ajudar, de estender a mão, de estender o braço, condenamos e jogamos eles no inferno. Queridos, precisamos entender que o pecado traz consequências gravíssimas. 1.1 Reconhecendo o adultério. O adultério acontece quando um dos cônjuges se envolve em um relacionamento amoroso extraconjugal, ou seja, fora do seu matrimônio, quando ele arruma um relacionamento com qualquer tipo de pessoa, tanto homem como mulher, fora do casamento. Isso é um adultério e é grave, Deus abomina isso. Segundo a Bíblia de Estudo Plenitude, de 2009, páginas 1184, diz assim, é uma relação sexual ilegal, é incompatível com as leis harmônicas da vida familiar no reino de Deus, e como viola o objetivo original de Deus no casamento, está sob o julgamento de Deus. João nos diz que o mestre estava ensinando no templo, quando foi abordado pelos escribas e fariseus, que lhe trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Olha o texto, João 8, versículos 2 e 4 diz assim, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo, e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, ou seja, ela estava com alguém, ela estava quebrando o seu voto matrimonial, ela estava, queridos, infringindo a lei de Deus. Não há necessidade de adultério, queridos, não há necessidade. Nós temos que entender que antes de destruir a nossa família, o adultério destrói o nosso relacionamento com Deus. Olha o que o comentarista José Elias Cross diz: tendo em mente a função do sexo no casamento, podemos compreender mais facilmente as proibições bíblicas acerca das relações extraconjugais. O adultério, a prostituição, a fornicação e o homossexualismo são práticas sexuais condenadas por Deus em 1 Coríntios 6,10. Deixa eu ver, não coloquei. Abre aí, querido, depois dá uma olhada, que ele vai dizer sempre isso. Queridos, não adianta nós corrermos do que a Bíblia diz. Homossexualismo é sim pecado, como também a fornicação é pecado, como também o adultério, a prostituição. Quando a Bíblia diz que é pecado, é porque, queridos, existe algo errado nesse tipo de relacionamento, porque não é um relacionamento criado por Deus, não é algo que vai te trazer frutificação, é algo que vai te trazer contaminação, vai trazer machucado, vai trazer feridas. Por isso Deus condena isso. O adultério e a prostituição, segundo a Bíblia, abrangem toda a relação sexual extramatrimonial entre um homem e uma mulher, casado ou não, e vice-versa. Está lá em Hebreus 13, versículo 4. No Antigo Testamento, o adultério era passivo de morte. Levítico 20, versículo 10. Queridos, para ver tão grave que era o adultério.
O adultério, queridos, a prostituição. E adulterar não é somente quando você está casado, queridos. Se você tem um compromisso, um relacionamento, um noivado já pronto para casamento, qualquer tipo de relacionamento, se você tem um relacionamento e você foge daquele relacionamento para sair com outra pessoa, você está quebrando uma aliança e é um adultério. Vamos continuar? Tópico 1.2. O adultério afronta o Criador. O apóstolo Paulo nos ensina que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, portanto, deve ser conservado para a glória de Deus. Olha 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha que texto forte, queridos. Toda vez que você peca contra o teu corpo, você está pecando contra a igreja de Cristo, contra o templo do Espírito Santo, contra a casa de Deus. Imagine se você tem uma casa física e você fizer com essa casa física o que você faz com o teu corpo. Você ia gostar? O apóstolo é claro e oferece um alerta sobre o assunto. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, herdarão o reino de Deus. Está lá, 1 Coríntios 6,10. Ou seja, ele está dizendo, é bem claro, que os idólatras não vão herdar, que os devassos não vão entrar, que os adúlteros não vão entrar no reino do céu. Então tem muita gente brincando com o adultério. E o adultério muitas vezes começa aqui, queridos, ó. O adultério muitas vezes está começando aqui, ó, no seu WhatsApp, no seu Facebook. Repreenda isso, não dê margens para Satanás colocar nenhuma pedra no teu caminho, não faça isso. Isso te leva para o inferno, acredite ou não. Adulterar, portanto, é uma afronta grave a Deus, sendo um ato condenável tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós vamos ler esses textos aqui para ter esse entendimento, queridos. Muitas pessoas acham que isso é só para o Velho Testamento, queridos. Muitas pessoas acreditam que isso é só para o Velho Testamento, que tiram as coisas do Velho Testamento. Ah, não, o Velho Testamento já foi, agora é graça. Não, queridos, olha, vamos ver os textos. Êxodo 20:14 diz assim: não adulterarás. Deuteronômio 5:18, não adulterarás. Romanos 13:9, pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ama o teu próximo como a si mesmo. Lá no Novo Testamento, olha Gálatas 5:19, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. O adultério está incluído em imoralidade sexual. Quebrou a moral, quebrou a lei, quebrou as regras de Deus. Para evitar o adultério, Jesus nos ensina a importância de guardarmos o coração, afirmando que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Mateus 5, versículo 28. Olha aqui que forte. Queridos, muitas vezes o adultério não nasce no ato de uma pessoa, de um relacionamento, deitar com outra pessoa. A partir do momento em que você já começou a cobiçar uma mulher comprometida, você sendo comprometido ou não, ou você comprometido a cobiçar qualquer outra mulher, isso já está no teu coração, essa cobiça, esse sonho, o adultério já está ali, você já está caminhando a passos largos para o inferno. A questão de deitar é pouco, é pouquíssimo, por isso repreende isso. Olha o que a revista Betel, lá em 2004, na lição 3 diz: a imoralidade desenfreada tem levado homens e mulheres à prática da perversão sexual. E semelhantemente também os varões, deixando o uso da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos 1, versículo 27. E tentam tirar esses textos das Bíblias, estão tentando modificar a Bíblia, queridos, para tirar texto como esse, onde Deus está dizendo: olha, a imoralidade chegou ao ponto tão grande, inflamou tanto a sexualidade, que varão com varão, homem com homem, mulher com mulher estão se deitando.
Isso é condenação, é abominação para Deus, goste ou não goste. Não sou eu que digo, não sou eu que julgo, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Mas para que todo aquele que se arrependa tem salvação. O texto bíblico não detalha a recompensa. Outras versões usam o termo castigo, enfatizando assim o juízo divino contra a prática pecaminosa. A consequência pode alcançar não apenas a dimensão física, mas também emocional e espiritual. Deixa eu tomar um cafezinho que a garganta tá doendo. 1.3. O sexo foi criado por Deus. O plano de Deus para a sexualidade humana é proporcionar aos cônjuges estabilidade física e emocional. Eclesiastes, eu vou ler esse texto aqui, queridos, do 4, capítulo 4, verso 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando os escribas e fariseus levaram a mulher pega em adultério a Jesus, eles justificaram aquela ação como um dos mandamentos da lei de Moisés: não adulterarás. Os dois textos que nós já vimos, Êxodo 20:14, Deuteronômio 22:22. Quando Deus instituiu o casamento, ele assegura o relacionamento sexual entre o casal. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Ou seja, quando Deus criou o casamento, ele criou com a identidade de que os dois, homem e mulher, se tornassem um. Pelo ato sexual do casamento, abençoado, protegido por Deus, as carnes se tornam um. Por isso que os órgãos são diferentes, para ter um encaixe perfeito. Porque quando é criado diferentes relações sexuais, não encaixa, queridos. Vamos lá, vamos continuando. O Arthur Holmes, olha o que ele diz. O relacionamento sexual não está confinado a apenas duas pessoas. Envolve-se também Deus, Criador e Senhor de todos os nós, que pelos propósitos que tinha em mente, fez-nos criaturas sexuais. A união sexual e a reprodução fazem parte da criação e foram ordenadas por Deus desde o princípio, pela instituição do casamento. O sexo não pode ser retirado desse contexto e tratado de forma meramente biológica ou psicológica, como ocorre na sociedade contemporânea. Seu principal significado não deve ser encontrado em si mesmo, no ato, na experiência ou mesmo em suas consequências sociais, como em qualquer coisa vista teisticamente. Seu significado principal deve ser encontrado em relação a Deus e os seus propósitos. Queridos, a Bíblia diz bem clara que o ser humano foi criado macho e fêmea para reproduzir, multiplicar. Mas nem por isso o ato sexual tem que ser só para reproduzir. Não é isso, queridos. Não é isso, porque hoje já não há necessidade de multiplicar tanto, porque se não fosse para termos atos sexuais entre homem e mulher, nós não teríamos prazer no ato sexual, seria uma coisa simples, instantânea, reproduzir o filho e pronto. Mas quando Deus colocou em nós o desejo, a felicidade, o gosto de praticar o sexo, queridos, é porque Deus abençoou o relacionamento. Tópico 2. Perdoador ou acusador? O Filho de Deus foi questionado por escribas e fariseus sobre o destino de uma mulher flagrada em adultério. Olha lá, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-a ficar em pé diante de todos. Infelizmente, Satanás continua usando esse mesmo artifício hoje, até dentro das igrejas, ocasionando divisões devido às suas acusações. Olha o que Romanos 16,
17 diz: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocando obstáculos ao ensino que vocês têm recebido, afastem-se deles. Ou seja, até dentro da igreja, queridos, em muitos lugares existem pessoas que protegem essa prática sexual, que protege a prática sexual de um casamento poligâmico, além do marido e da mulher ter mais pessoas envolvidas no relacionamento. Deus não gosta disso. Queridos, o casamento é homem e mulher, os dois se tornam uma só carne. Não é homem e várias mulheres para se tornar uma só carne, ou vice-versa. Não, queridos. E dentro da igreja nós não somos acusadores. Nós temos que ajudar na reconciliação destas pessoas com Deus. 2.1, a malícia dos acusadores. Agora nós vamos notar, queridos, que quando eles chegam para Deus, não foi para defender a lei, mas foi para colocar Jesus em xeque, colocar Jesus contra a parede. Nós vamos entender isso agora, preste atenção comigo. Os escribas e fariseus maldosamente levaram a mulher fragada e adultéria ao templo onde Jesus ensinava. Olha o texto: ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Olha só, aqueles homens questionaram o mestre sobre o que deveria ser feito com a adúltera, já que a lei mosaica previa a morte por apedrejamento nesses casos. Olha João 8,5, o que eles dizem, né? Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Obviamente existia maldade na pergunta. Preste atenção por quê? Pois a lei estabelecia que não apenas, preste atenção, a mulher deveria ser morta, mas também o homem. Preste atenção nesse texto: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto a adúltera quanto o adúltero terão que ser executados. Então no primeiro passo, queridos, nós entendemos que o quê? Se fosse para ser executada essa mulher, ela teria que estar presente com o adúltero, com quem ela adulterou, e os dois apedrejados. Foram tão malícias deles, dos fariseus, que apresentaram só ela para que Jesus desse, porque se Jesus falasse que não, ele ia contra a lei de Moisés e eles prendiam ele. Se Jesus falasse que sim, ele ia contra a graça, porque ele ia ordenar um homicídio. Queriam pressionar Jesus diante do povo que estava ali. Se ele concordasse com o apedrejamento, poderia ser acusado de ir contra as autoridades romanas ao aplicar a punição com morte sem considerar o processo humano. Caso perdoasse a mulher, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés. Olha que esse versículo nós lemos ele agora há pouco, tá? Isto é a mesma lei que afirmava ter vindo para cumprir, não para destruir. Olha o que Jesus disse: não pensam que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim, mas cumprir. Então eles colocaram Jesus num xeque-mate. Ou seja, se ele dissesse que era para apedrejar, ele poderia ser punido. Eles iam ter argumento contra ele porque ele não passou por um processo romano. Se ele dissesse que não, ele estaria indo contra a própria palavra dele, que diz que ele não veio para destruir a lei, mas para colocá-la em prática. Olha que situação, queridos, eles colocaram Jesus. Olha o que o comentarista diz: Jesus e muitas pessoas estavam sentados enquanto ele ensinava no templo. No meio deles, esses pomposos personagens chegaram com uma criatura desprezível e a puseram no meio. A sua ação não tinha interesse de justiça, nem a fio de evidência de que tivesse nascido da compaixão. João deixa claro que o único objetivo dos escribas e fariseus que trouxeram a mulher era o de fazer Jesus cair em uma armadilha. Olha o que João diz: isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Olha o que o foco na lição diz: no Antigo Testamento, se um homem dormisse com a esposa de outro, ambos
deveriam morrer para expurgar o mal de Israel. Está lá em Deuteronômio 22 que nós vimos. Ou seja, não era só ela, era ele também. 2.2. Jesus ignora os acusadores. Jesus sabia que se tomasse alguma posição, isso poderia prejudicar o seu ministério terreno. Então, de maneira inteligente, para que nem fosse acusado por seus inimigos perante Roma, nem perante os sacerdotes, ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João 8, versículo 7. No livro de Apocalipse, João mostra que Satanás se ocupa com a prática de acusar os discípulos de Cristo. Olha o que diz Apocalipse 12:10. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Queridos, a acusação é a arma de Satanás. Se você quer julgar as atitudes das outras pessoas, você não está sendo usado por Deus, mas por Satanás. Consegue entender, queridos, esse texto? Consegue entender o poder que Satanás tem sobre as pessoas? Que talvez até eu mesmo ou você pode em algum momento julgar a pessoa, julgar o adultério, querer tirá-la da igreja, querer expulsá-la da igreja. Não, queridos, Jesus a perdoa se ela se arrepender. E nós temos que perdoar também e dar as mãos para ela e ajudá-la a caminhar. Olha só porque, onde nós recorremos. 2.3, o advogado fiel. Quando os acusadores chegaram com um problema a ser resolvido, Jesus os ignorou. Ele se inclinou na terra e se escrevia com o dedo na terra. João 6,8. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se como escrever no chão com o dedo. Imagine-se, queridos, Jesus dando ignorância para eles, ignorando eles. É isso que nós temos que fazer com nossos acusadores. Se você já colocou nas mãos de Deus, se você já colocou diante do Senhor, ignore os teus acusadores. E Jesus escuta a falácia deles e começa a desenhar na areia. Eu creio que ele começa a desenhar um peixinho, que é o símbolo cristão. Eu creio que ele começa a desenhar um hominho. Queridos, eu não sei o que ele estava desenhando, mas ele mostrava em direta para os acusadores que aquilo não valia nada do que eles estavam fazendo. Mas, pelas insistências deles, Jesus teve que responder. Segundo João, eles interrogaram o mestre com insistência sobre o que fazer com aquela adúltera. Podemos imaginar o pânico daquela mulher diante de seus acusadores, mas ela encontrou um excelente advogado de defesa. João capítulo 8, versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Isso nos faz ver que, embora tenhamos o acusador, que nós vimos ali em Apocalipse 12:10, lembra aqui, ó, o texto está aqui, ó o texto todo aqui. O nosso advogado de defesa não perde nenhuma causa. 1 João capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o nosso advogado fiel. Olha o que esse comentarista diz: o crente que se arrepende de seus pecados tem um advogado junto a Deus. João apresenta Cristo como nosso advogado. O Filho de Deus exerceu esse ofício ao livrar a mulher adúltera da morte por apedrejamento. Somos justificados pela fé em Cristo e livres da condenação. Desfrutamos da paz com Deus como resultado da reconciliação operada por meio de Jesus. Eu acho que eu não coloquei nenhum desses textos, deixa eu só ver não. Então, queridos, olha o que eu ensinei na lição do tópico 2. Podemos imaginar o pânico da mulher diante de seus acusadores, mas ela encontrou um excelente advogado de defesa. Queridos, imagine o pânico daquela mulher. Imagina o seu pânico. Talvez na hora que você soube de uma notícia de uma doença, uma enfermidade grave. Talvez, como eu hoje posso desabafar com vocês e pedir as suas orações. Tive uma notícia
que a empresa que eu trabalho está com dificuldade e faltando 1 mês e meio para o meu casamento, a empresa vai me dispensar. Na hora é pânico, queridos, na hora é desespero. Eu entendo o desespero dessa mulher que estava a ponto de morrer. Eu sinto o desespero porque eu estou a ponto de 1 mês e meio do meu casamento, financiado, carro. Mas Deus está no controle. E como o texto diz, Ele se levantou e Ele levanta para mim e para você agora. Coloque diante dele os teus problemas e Ele vai se levantar. Olha o tópico 3. Vamos para lá. E aí, queridos? A aula está sendo boa? Eu mereço um comentário teu, um incentivo. Eu mereço que você curta, que você compartilhe com o grupo da tua igreja, com outras pessoas. Me ajuda, eu preciso de você. Tópico 3 e último. Jesus nos ensina a perdoar. Na passagem da mulher adúltera, Jesus não somente salvou a vida dela, mas também ensinou aos seus discípulos sobre o perdão. Além disso, Ele orientou a mulher a não mais pecar. Olha lá, João 8,11. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, queridos, Deus te perdoa de qualquer pecado que você tenha cometido. Do pecado maior, mais sujo que você esteja. Mas se você não pecar mais, Ele te perdoa. Isso nos mostra a relevância do perdão no processo do discipulado. Olha que Mateus 6, 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, como o Pai também lhes perdoará. Mas se não perdoarem os outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha que texto lindo, e ninguém prega quase na igreja, queridos. Deixa eu tomar um golinho que está ardendo a garganta. O texto é claro. Se você não é capaz de perdoar aquele que acabou com a sua vida, aquele que te traiu, aquele que te puxou o tapete, Deus também não vai te perdoar. E não adianta você achar uma relação de que seu perdão é mais forte que o seu quê. Não! Há uma necessidade, há uma regra, há uma condição. Para que eu e você sejamos perdoados, precisamos perdoar aqueles que fizeram algo contra nós. O texto é claro. Ele só nos perdoa se nós perdoarmos. 3.1. Perdão, uma expressão de amor. A palavra de Deus nos convida a refletir sobre o valor do perdão do Filho de Deus. Tá lá, deixa eu ver se eu coloquei de novo. Não coloquei. Quando os acusadores foram embora, Jesus perguntou: mulher, aonde estão aqueles que te acusaram, os teus acusadores? Ninguém te condenou? João 8,11. A mulher, ainda insegura pelo risco de morte, respondeu: ninguém, Senhor. Está lá em João 8,12. Essa passagem mostra o perdão do Senhor aos aflitos e sem descumprir a lei. Jesus deixa claro que perdoar não é uma atitude de fraqueza, mas uma demonstração de amor pelo próximo. Ou seja, quando você consegue liberar perdão para aquela pessoa que tanto te machucou, não é sinal de fraqueza, mesmo que as pessoas falem: se é bobo, se é fraco. Não, é sinal de força, é sinal de amor, é sinal que Deus está operando no teu coração. Olha o que o comentário do Novo Testamento da Bíblia Aplicação Pessoal diz: ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Aparentemente, ninguém pode afirmar não ter pecado para apedrejar a mulher. Jesus tinha exposto a hipocrisia deles e os constrangido. E não houve nada que eles pudessem fazer a não ser voltar e pensar em alguma outra maneira astuta de surpreender Jesus. Ninguém tinha acusado a mulher e Jesus gentilmente disse que ele também não iria condená-lo. Mas havia mais. Ela não estava simplesmente livre para seguir o seu caminho. Jesus não só a libertou dos fariseus, ele queria libertá-la do pecado. Portanto, o Senhor acrescentou: vai-te e não peques mais. Queridos, daquela roda, daquele monte de gente ali, só havia um capaz de julgá-la e apedrejá-la, que era o mestre. Ele era o único que não tinha pecado.
E ele pergunta, na pergunta dele, ele diz assim: olha, se porventura entre vocês tem alguém que não tenha como pecado, que não está em pecado, pode atirar a primeira pedra. O único que poderia atirar a primeira pedra era Jesus, e ele foi o primeiro a não condená-la. E eu também não te condeno. Jesus não te condena do teu pecado, ele entende as tuas fraquezas, ele só quer que você não peque mais. 3.2, perdoados e perdoando. Na passagem descrita no Evangelho de João, Jesus exemplifica a prática do perdão. Deixa eu ver se eu coloquei, mas eu acho que não, que nós já falamos muitas vezes de João 8:11. Ali Jesus estava rodeado de escribas e fariseus, sem nenhuma compaixão por aquela mulher. O mestre, porém, mostra a medida com que devemos perdoar, segundo a medida do amor misericordioso do Pai. Olha que Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. É aquela regra, queridos, é a regra que nós vimos agora há pouquinho. Para que nós sejamos perdoados, nós precisamos perdoar. 3.3, compreendendo o perdão. O perdão é um ato de misericórdia e compaixão. Jesus não veio condenar, e sim salvar os pecadores. Texto que nós já lemos. Deixa eu ver se está aqui, continua aqui, ó. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E tem muitas pessoas, queridos, que é contra Jesus, achando que Jesus está condenando, que Jesus está te mandando para o inferno. Não, quem te manda para o inferno é a nossa desobediência, é o nosso pecado, é a nossa rebeldia. Jesus quer nos levar para o céu, por isso que ele veio nos buscar. Na Bíblia, vemos que os mais culpados são também os maiores acusadores. Olha 1 Reis 3:22 seguintes aqui, ó. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu filho, o vivo é meu. Assim discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu filho está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-la. Então ele ordenou: corte a criança viva ao meio e dê em metade uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na no meio. Olha, queridos, para você ver, os mais culpados são os que mais acusam. A mulher que havia matado, ela acusa a outra e ainda excede a violência. Pode cortar, corta no meio. Enquanto o amor, querido, perdoa pecados. Não é justo julgar os outros estando em pecado. João 8:7. Visto que continuava a interrogá-lo, ele disse, levantou-lhe e disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ou seja, ele estava dizendo: se alguém tiver pecado, com que boca está condenando o pecado? Como na história da mulher adúltera, o Filho de Deus tirou a máscara de falsidade dos escribas e fariseus. Olha lá, os que o ouviam foram saindo, um cada vez. Começando com os mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Com isso aprendemos que devemos dar aos nossos semelhantes o mesmo perdão que recebemos do Pai. Olha o comentário, queridos, nesta lição de 2024. O perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens dos nossos relacionamentos. A nossa situação passou pelo perdão de Deus. Colossenses 3:23, deixa eu ver se está aqui, mas eu acho que não deve estar, não. Dos comentários eu não estou colocando. Não existe cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do evangelho. Olhando pelo lado divino, não há como negar o perdão. Ser cristão sem exercer o perdão é uma grande incoerência. Nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus. Oh, queridos, vamos para a conclusão. Eu quero te dizer uma coisa, e eu sei. Talvez, queridos, a sua dificuldade em perdoar é muito grande, é muito pesada, é uma dificuldade
muito, muito, muito difícil. Porque, queridos, talvez a pessoa te magoou, talvez você é vítima de um estupro, talvez você é vítima de um adultério e você não consegue perdoar. Eu sei, queridos, o que é isso. Mas segurar a mágoa, segurar o perdão, é como você está tomando veneno num copo d'água e desejando que o teu oponente ou aquele que te machucou morra. Você está morrendo por falta de liberar perdão. Peça a Deus para te ajudar a liberar perdão. Peça a Deus que Ele vai te ajudar a você liberar perdão. Perdão não é amnésia. Pedir perdão não é esquecimento. Perdoou, acabou, resolvido, voltou a ser melhor amigo. Não, queridos. Mas é não querer mais o mal daquela pessoa. É não ter mais ódio daquela pessoa. Todo cristão verdadeiro precisa. Olha a conclusão. Nessa lição, aprendemos sobre a gravidade do pecado e as riquezas da benignidade, da paciência e da longanimidade de Deus, que nos conduzem ao arrependimento. Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Mas também sobreviver segundo a vontade de Deus em todas as dimensões da vida, expressando no dia a dia o amor e a misericórdia do Senhor, com as quais fomos abençoados. Amém e amém. Será que a aula foi boa? Será que a minha garganta prejudicou? Será que eu fiz algo que te impediu de ficar até o final aqui comigo? Para você que ficou, eu preciso. Comenta, compartilha, favorita aí, ó, curte. Muito obrigado. Olha o tema da nossa próxima e maravilhosa lição, a lição 9. A triunidade divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. Outra lição linda, maravilhosa, e eu espero que você esteja comigo na próxima aula. Primeiro, porque eu preciso de você. Segundo, porque é uma honra ter você aqui comigo. É tanta alegria, querido, saber que você está comigo, está me dando atenção. Obrigado, obrigado, obrigado por você que está o tempo todo aqui comigo me ajudando. Eu só rogo ao Senhor que te abençoe cada dia mais. Posso te esperar na próxima aula? Ei, você professor, professora, mesmo que não dá as outras aulas, assista aí para me ajudar. A de missões, que é dos jovens, a dos livros poéticos, que é dos adolescentes. Eu preciso da tua ajuda. Eu sinto falta de muitas pessoas aqui nos comentários, mas eu sei que Deus está fazendo a obra. Vamos orar? Querido papai, obrigado mais uma vez por esta aula maravilhosa. Obrigado por ter falado ao meu coração, e eu tenho certeza de ter falado com o coração destas pessoas. Eu espero que nós reconheçamos que sem perdoar, nós não somos perdoados pelo Senhor. Ajude-nos, Senhor, a perdoar aquelas mágoas. Cure-a, tire-a de nós, Senhor, esse veneno que tanto mata a nossa alma. Ajude-nos a encontrar o caminho certo, Senhor, para liberar esse perdão. Obrigado, Espírito Santo, por essa aula maravilhosa. Fique conosco, continue nos abençoando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, então, você que esteve comigo. E até a próxima aula. Deus te abençoe.